Boa noite. Que bom que você escolheu estar no meio da semana aqui, na casa de Deus. Louvado seja Deus por essa sua escolha. E também você que ligou a internet, está nos assistindo, que Deus também se faça presente aí, onde você estiver. Nessa noite, eu gostaria de dividir um texto da Bíblia muito importante. É tão importante que ele parece ser muito simples. Uma criança consegue ler, consegue entender esse texto, consegue guardar na memória, consegue contar essa história. Mas também ele está de uma forma muito especial montado, muito bem planejado, que muitas vezes nós nem percebemos isso. E é um texto da Bíblia, um trecho das Escrituras, que o inimigo tem escolhido tirá-lo, dar descrédito, porque é um trecho extremamente importante. Nós vamos ver o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Alguns versos em especial. Se nós escolhêssemos rasgar da nossa Bíblia as primeiras páginas da Bíblia, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, o que aconteceria com a Bíblia toda? Se a partir de hoje todas as Bíblias que fossem fabricadas começassem a partir do capítulo 4 de Gênesis, o que será que aconteceria? Veja que no capítulo 1, 2 e 3, ele responde uma das perguntas mais importantes da nossa vida, que é de onde viemos. Há pelo menos 3 perguntas que precisamos responder. De onde viemos, por que estou aqui e para onde eu vou. E essa primeira, de onde eu vim, ela guia todas as outras. Porque o que eu escolher, qual é a minha origem, isso vai dizer qual o propósito que eu estou aqui e para onde eu vou. Nos 3 primeiros capítulos da Bíblia você encontra o porquê nós somos criados por Deus, quem eu sou. Fui feito à imagem e semelhança dele, sou filho de Deus. Aqui, dos 3 primeiros capítulos, encontramos o casamento, a família, encontramos o plano da salvação, encontramos o sábado, encontramos os mandamentos de Deus, encontramos o quão Deus se interessa por cada um de nós. Se nós desistirmos dos 3 primeiros capítulos da Bíblia, a Bíblia inteira perde seu valor. E eu te convido então a abrir em Gênesis capítulo 1, para nós olharmos para a criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui descreve que no princípio foi Deus quem criou tudo. A Bíblia não se preocupa em apresentar, não se preocupa em dizer, em provar a existência de Deus. Ela já parte do pressuposto que ele existe, e ele diz assim, olha, ao invés de você ficar perguntando se ele existe ou não, vem conhecer ele. Vamos ver que Deus é esse. E começa então a dizer que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então você tem a semana da criação. E a semana da criação ela vai responder e preencher esse sem forma e vazia. O sem forma, nos 3 primeiros dias da criação, você tem Deus dando forma ao planeta. É onde nós vamos viver, o planeta e aos astros. E depois, nos 3 últimos dias, ele preenche. E isso está num paralelo muito bonito. Se no primeiro dia você tem Deus criando a luz, veja, a terra era sem forma e vazia. A luz agora tem forma. Mas agora ele vai preencher o vazio. No 4º dia, que está em paralelo com o primeiro, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Se no 2º dia Deus faz a separação das águas,
águas de cima, águas de baixo. Esse é o segundo dia. Em paralelo está o quinto dia, onde Deus cria os animais que voam e os animais aquáticos. Se de um lado, no terceiro dia, ele faz a porção seca aparecer e árvores frutíferas, o verde aparece, em paralelo, no sexto dia, Deus faz os animais terrestres que vão andar sobre essa terra, e inclusive, em especial, o homem e a mulher. Então, veja, os 3 primeiros dias, se a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, nos 3 primeiros dias, Deus ele dá forma e depois ele tira o vazio, ele preenche. E, por fim, ele diz que qual o único dia que não tem paralelo? É o sétimo. O sétimo, ele é a coroa de toda a semana. É quando Deus diz que tudo era muito bom. Deus ele vai dizendo ao longo dos dias, isso é bom, isso é bom. Mas no fim de tudo, então, ele diz, tudo é muito bom. A criação foi perfeita. A terra que era sem forma e vazia, impossível para a habitação humana, agora ela é possível. E quando a gente continua lendo, no capítulo 1 você percebe toda essa visão geral da criação de Deus, e no capítulo 2 ele vai abrir com mais detalhe a criação do ser humano. Ele explora melhor o sexto dia, o finalzinho do sexto dia, onde Deus cria, então, homem e mulher. Aqui veja que Deus ele cria um para completar o outro. Um não é melhor do que o outro. Os dois, juntos, vão poder ir muito mais além. E esse é o propósito de Deus. E interessante que Deus ele criou, então, Adão e Eva. Esse foi o primeiro casamento, como vemos, a primeira união. E toda união, todo casamento, geralmente levamos presente. E o presente que Deus deu foi, mesmo no mundo perfeito, no capítulo 2, verso 15, ele fez um jardim para o ser humano morar. Um jardim que, se você continuar lendo, um pouquinho, quer dizer, antes, entre o verso 10 e o 14, não era um jardim tão pequeno. A ideia que nós temos de jardim é que um lugar pequeno, apertado, bonito, mas pequeno. Mas, na verdade, ele era bem extenso. Era o nosso primeiro lar. E a ideia é que esse jardim fosse aumentando de tamanho conforme a família humana fosse crescendo. E Deus, ele também, junto com o Jardim do Éden, ele criou o trabalho. O trabalho não era para ser algo ruim, pesado para o ser humano. O trabalho veio antes do pecado. E se Deus não tirou, porque é para ser uma bênção também. É Ele quem preenche, nós podemos usar os nossos dons. E Deus planejou isso para Adão e Eva. Nós corremos o risco de achar que Adão e Eva tinham férias perpétuas. Não tinham nada para fazer. Só observavam. Mas tinham muito o que fazer e isso não era cansativo, não era ruim. Era um deleite para cada um deles. E você tem o verso 16 e 17 do capítulo 2, que Deus diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Em meio a tudo que era bom, e Deus só criou tudo bom, muito bom, é a expressão que ele usa no começo do capítulo 2, a fé, a fidelidade deles deveriam ser testada. Adão e Eva ficaram sabendo pelos próprios anjos de uma rebelião no céu. Eles deveriam decidir de que lado que eles estariam. E Deus, então, ele colocou uma prova ali para eles. O tentador ele não poderia ter acesso tão facilmente assim ao casal. Era só se eles se aproximassem dessa árvore. Que se diz de conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem eles já conheciam. O mal é o que eles não conheciam e pelo amor que Deus tinha por eles foi guardado, para que eles não vivessem o mal. Nunca foi plano de Deus que
vivêssemos o mal. E aqui nós já aprendemos uma lição, de que se Adão e Eva caíram, é porque eles se aproximaram de um lugar que não era para eles estarem. E quantas vezes a gente quer estar bem pertinho do pecado e pensar assim, quanto que eu posso estar bem perto do pecado e não cair no pecado? Sendo que essa não deveria ser nosso pensamento. Deveria ser quão longe eu posso estar do pecado, para que eu não caia nele. Você conhece a história de uma rainha? Acho que você já deve ter ouvido. Uma rainha que ela queria alguém para dirigir a carruagem dela. Alguém que fosse muito bom na direção. E ela então perguntou para o primeiro candidato, olha, quanto que você consegue passar perto do abismo e não cair? E ele, todo orgulhoso, disse assim, olha, eu consigo passar meio metro ali. Consigo passar, a carruagem não cai, tenho muita experiência nisso. O segundo candidato veio, mais orgulhoso ainda, disse assim, olha, consigo passar, já passei a 1 palmo, sem cair. Estou vivo até agora. Né? Pode confiar, a senhora pode confiar em mim. E o terceiro, muito sábio, disse assim, olha, eu faço de tudo para passar o mais longe possível do perigo. E o terceiro que foi contratado. Muitas vezes, por pecado, a gente fica assim, nossa, será que eu posso me aproximar dele? 1 palmo assim? Acho que 1 palmo eu consigo e não vou cair. Mas o que Deus veio nos dizer é o seguinte, o mais longe possível. Veja que os grandes heróis da Bíblia são descritos como se desviava do mal. Então, se eles viam o pecado ali, ele desviava do mal. José também é um grande exemplo. Ele percebeu que a esposa de Potifar estava afim dele. E ele, querendo ser fiel, diz o relato em Gênesis que ele evitava essa mulher. A tentação até que não foi a tentação quando ela se jogou para ele fez de tudo para isso não acontecer, mas quando aconteceu, a decisão dele também continuou firme. Correu. Então, a lição que nós aprendemos é que quão longe, eu preciso ficar o mais longe possível do pecado. E mesmo que ele pule, eu preciso sair correndo. E a gente pensa assim, não, mas eu tenho segurança, eu sei o que é certo e o que é errado. Você acha que Eva não pensou nisso também? Eu sei o que é certo e o que é errado. Agora, imagine, se Eva, numa situação muito melhor que qualquer um de nós, muito mais inteligente, muito mais desenvolvida, num lugar perfeito, onde o pecado, onde a tentação era um ponto só, se ela caiu, o que vai dizer nós? Mas eu nasci na igreja, mas eu conheço a verdade. Isso não é suficiente. Eu preciso estar o mais longe possível do pecado. O que será que me aproxima do pecado? O que será que é o pecado? Será que ele está no meu bolso, dentro do meu celular? Será que ele está na TV? Será que ele está em algum lugar? Precisamos estar bem ligados a Deus para não sermos iludidos pelo mal, atraídos pelo mal. E assim caímos em tentação. Dependência de Deus. Sozinho, não conseguimos. Essa foi a fala de Deus. De toda a árvore do jardim, você vai comer livremente. Só uma que você não vai comer. Se esse jardim era imenso, veja a oportunidade de frutas que eles poderiam comer. Só falando em fruta. E só uma não. Conhecimento do bem e do mal. O pecado não estava na fruta em si, mas estava em duvidar de Deus. E de dizer, através desse ato, que aquilo que Deus tinha não era o melhor. Desconfiança de Deus. E daí você vê no capítulo 3, no verso 1, esse diálogo. E diz assim, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja como ele é sagaz mesmo. Ele não usa qualquer animal, e o diabo nunca vai aparecer da forma como ele é, ele sempre vai aparecer de uma forma especial.
E ele começa a questionar. Coloca dúvida. Essa sempre vai ser a escolha dele. Colocar dúvida na minha e na sua mente. Eva, aqui você entende que ela está sozinha. Se eles foram criados, se Eva saiu da costela de Adão, a ideia era que eles sempre andassem juntos. Um depende do outro, um ajuda o outro. O motivo dela estar sozinha é que ela já se colocou em perigo. Tanto Adão quanto ela, por estarem sozinhos. Juntos, eles seriam mais fortes para resistir à tentação. Mas aqui ela se encontra sozinha. Possivelmente ela ficou, de certa forma, ligeiramente próximo da árvore. E ela contemplou essa árvore. Chamou a atenção dela. E ela pensou assim, mas por que eu não posso comer desse fruto? E como se alguém lesse os pensamentos dela, então ela percebeu que era uma voz que ela não conhecia, não era do seu marido, não era de nenhum anjo que ela conhecia, não era nem de Deus. Ela percebeu que era um animal que falava com ela. Nenhum animal falava. Você tem alguns animais que até conseguem memorizar e repetir aquilo que eles aprendem de nós, mas nenhum animal conversava. E o verso 2 continua dizendo, respondeu-lhe a mulher, uma boa, advogada de Deus aí, ela diz assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não, o quê? Morrais. Mas você percebeu aqui, com aquilo que Deus disse, a ordem que Deus disse, não é exatamente o mesmo que Eva disse para a serpente? Olha, primeiro, lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus, ele diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus começa enfatizando a liberdade. Ele diz assim, de toda a árvore. Imagina a quantidade que era isso, era imensa. Você vai comer livremente. Deus é o dono, Deus é quem permite, é quem dá realmente a verdadeira liberdade. Todas as árvores você vai poder se alimentar. Mas ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma só, que tem até mal no seu nome. Dessa não comerás. E ele diz, do dia que você comer, certamente você vai morrer. Aqui me chama a atenção duas coisas. O primeiro é que ele diz, todas as árvores são livres, você é livre para comer de todas elas. Em contrapartida, ele diz que se você comer desse, que é único, um só, é certo que você vai morrer. Certamente. Deus deu ênfase na liberdade, ele deu ênfase também na condenação, na consequência terrível que ia ser do outro fruto. Em contrapartida, Eva, no que nós acabamos de ler, do fruto das árvores do jardim, olha como ela respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela repete, sim, a ordem de Deus, mas ela repete de uma forma não enfatizando a sua liberdade. Olha, ela diz assim, nós podemos comer das árvores do jardim. Se o diabo perguntou para ela, se a serpente perguntou, vocês não podem comer nada daqui? Ela diz assim, não, podemos comer. Ela não diz assim, olha, eu posso desfrutar de tudo aqui. Não, ela diz, eu posso comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, veja a ênfase dela, a árvore que está no meio. Parece que o meio não invoca importância, não invoca, olha, o que adianta eu poder comer de tudo, menos a do meio. A que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A ênfase dela, ela coloca ainda mais uma ordem que Deus não tinha a princípio colocado. Você não vai nem comer e nem tocar nele. Deus tinha dito apenas de comer. O que ela está enfatizando é o seguinte, olha, eu não tenho tanta liberdade aqui. Realmente, eu acho que Deus está me aprisionando aqui. Eu posso comer das árvores aqui, mas a do meio eu não posso. E eu não posso nem tocar nele, senão eu vou morrer. Veja que ela também não enfatiza muito a certeza da morte. Ela diz assim, para que eu não morra. Diferente de Deus, certamente vai morrer. Veja aqui que quando nós estamos diante da tentação e alimentando essa tentação, nós nos esquecemos de alguns detalhes
daquilo que Deus nos pede. E a gente diz, realmente, talvez não seja tão ruim eu estar aqui. Não seja tão ruim eu ouvir isso. Não seja tão ruim eu estar lendo isso, assistindo isso. E eu vou, não, isso aqui não tem problema. Não vai dar nada. E assim eu vou me esquecendo daquilo que Deus me pediu, não porque Ele é autoritário, não porque Ele quer me obrigar a fazer, mas porque Ele quer o meu melhor. E vou me iludindo naquilo que Satanás vai me mostrando. E o verso continua, Gênesis capítulo 3, verso 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A proposta da serpente foi o seguinte: Deus está escondendo o jogo de vocês. Vocês não são tão felizes assim. Perceba, eu sou serpente, eu comi desse fruto, eu ganhei o dom da fala. Animal nenhum fala aqui, eu estou falando. Imagina você comendo desse fruto. Deus não quer o melhor de vocês. E Ele nos faz sempre duvidar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. E daí o verso 6 diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. No capítulo 1 e 2, essa palavra boa aparece. Quem é que diz o que é bom, o que não é bom e o que é muito bom? É Deus. Nesse capítulo aqui, nesse verso, quando a mulher diz, vendo a mulher que a árvore era boa, ela diz assim, o que Moisés, ao escrever esse texto, ele está dizendo é o seguinte: ela se colocou no lugar de quem? De Deus. Deus que disse o que era bom, o que não era bom, o que é muito bom. E quando Eva olha para a fruta e olha e percebe, não, ela é boa, ela se coloca no lugar de Deus. E o verso continua: agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Eva, agora que caiu, duvidou daquilo que Deus tinha dito, foi fiel à mensagem de alguém que ela conheceu há pouco tempo. Permitiu ser enganada, e agora ela se torna um instrumento de queda para o seu marido. Ele poderia escolher, muito bem, não, eu não vou participar disso. Ela foi enganada. Ele sabia muito bem que aquilo não era certo. E ele escolhe. É interessante, a irmã Eti comentando sobre isso, ela disse que ele olhou para ela e disse assim, ela não tinha nenhum traço de morte, parecia mais carinhosa ainda. Eu não quero perder essa mulher. Mas quando Deus apareceu, e ao invés de ele dizer assim, não, eu sou responsável por isso, olhou para Eva e disse assim, não, foi a mulher que o Senhor me deu, viu? Ela que é a culpada. Então, cadê o amor dele? Não posso perder essa mulher. Porque quando a situação apertou, ele tirou dele e disse, não, a culpa é dela. Quantas vezes, quando caímos no pecado, a gente culpa os outros, né? Dizendo assim, não, mas foi o fulano lá, né? Isso é muito engraçado, principalmente na escola. Eu trabalho em escola, né? Quando vem geralmente são dois ali, né? 2, 3 ali. Nunca a culpa é de ninguém, assim. Sempre foi o outro, assim, né? É o outro que fez, não foi ele que me chutou, foi ele que fez isso, não, ele me chamou disso. Você não sabe quem é que começou. Porque, na verdade, parece assim, todo mundo, nossa, acho que pegaram as pessoas erradas aqui, né? E quantas vezes realmente a gente culpa os outros, né, pelos erros que nós cometemos. Isso é tão interessante porque assim ninguém vai poder dizer no final dos tempos
aqueles que se perderem, ninguém vai poder dizer, não, mas a culpa é de Satanás. É ele que começou o pecado. É ele que colocou as tentações. Talvez não diretamente, mas foram os anjos maus, enfim, eu caí por causa deles. Ninguém vai poder dizer isso. Somos culpados por aquilo que nós escolhemos. E o verso 7 diz o seguinte, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles perderam a roupa de luz que eles tinham. Capítulo 2, verso 25, diz que eles estavam nus, não se envergonhavam. Só que quando eles comeram do fruto, eles ficaram nus, não somente fisicamente, mas eles perceberam que não estavam mais tão bem diante da presença de Deus. Interessante que essa palavra, no verso 7, que diz assim, estavam nus, e essa palavra com relação à nudez, é uma palavra da mesma raiz da palavra sagaz, que aparece no verso 1. Isso é muito interessante, isso inclusive tem no português. Nosso português, nós temos diversas palavras, inúmeras. O hebraico, que é a língua que foi escrita, aqui o Antigo Testamento, esse texto em especial, ele tem muito menos. Mas uma palavra ela pode significar muitas coisas. E aqui, Moisés, orientado ali pelo Espírito Santo, foi mais do que dizer de nudez. Ele quis ligar o sagaz com nudez. É quando a gente diz manga, sabe? A manga que você come. Depois você não esquece que comeu, porque seu dente está todo, né, cheio de fiapo. E a manga da sua roupa. O pastor Tiago, na semana passada, ele falou do partir o bolo, lembra? Do partir com o bolo e partir o bolo. Aqui fala sobre a raiz. A ideia é o seguinte, que Satanás escondeu quem eles eram quem? É mais semelhança de Deus. Ele escondeu isso deles. Ele apresentou algo, uma ambição que não competia a eles, de ser igual a Deus. E quando eles caíram, esquecendo quem eles eram, a imagem e semelhança de Deus, querendo ser iguais a Deus, eles acabaram se tornando iguais a Deus, se tornaram tão nus quanto a serpente era sagaz. Ou seja, eles querendo se tornar iguais a Deus, se tornaram igual à serpente. E é isso que Satanás faz, inclusive hoje. Ele esconde quem que nós somos, para oferecer algo, e quando nós caímos, nós ficamos mais parecidos com ele. Se é alguém que é feliz na sua família, dentro do seu lar, no seu casamento, Satanás tira isso dele, diz que ele não é feliz. Coloca sobre ele a tentação de uma outra pessoa, se relacionar com outra pessoa, e quando ele cai e olha para trás, ele percebe como ele era feliz e quão a tentação escondeu isso dele. E outros exemplos mais. Satanás sempre vai esconder quem realmente nós somos. Vai apresentar algo que nós não devemos ser. E achando isso, nós caímos. É como você compra um produto por causa da propaganda, sabe? Você olha aquela foto, nossa, eu preciso disso, né? Como que eu vou voltar para minha casa? Estou no supermercado. Como que eu vou voltar para minha casa sem levar isso aqui para eu comer, né? Daí quando você leva para sua casa, daí você tira do pacote, daí você percebe que não era bem aquilo lá, né? Satanás sempre oferece isso. A tentação, o pecado sempre vai ser dessa forma. E o verso 8, então, diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava
no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eu não sou pai, ainda vai levar um tempinho. Mas eu sei o que é ganhar um abraço de uma criança, sabe? É muito bom. Aquele dia lá que tem 1000 coisas na minha cabeça, eu estou correndo de um lado para o outro do colégio, de repente uma criança olha para mim e diz assim, me chama e quer me dar um abraço. Aquilo é tudo de bom. Eu fico imaginando como que era a recepção de Adão e Eva quando viam Deus. E agora a reação deles é completamente diferente. O pecado nos separa de uma forma muito profunda de Deus. Mas diz que o próprio Deus chamou, foi atrás. Veja, Deus, ele sabe de tudo, não precisava ficar, sei lá quanto tempo que ele ficou pelo jardim perguntando isso. Mas veja que o plano da salvação já estava sendo revelado. De que não é o homem que vai a Deus, é Deus que não é o culpado pelo pecado, mas ele vai atrás do homem para resgatar. Não importa onde você esteja. Deus faz a mesma pergunta para você. Onde é que você está? Está aqui na igreja? Mas e sua mente? Deus sabe e Ele sabe te encontrar. Não há buraco tão fundo que Deus não possa te recolher. E diz que Deus, ele prepara roupas, vestimenta. Essa vestimenta saiu provavelmente de um animal que Adão teve que sacrificar na porta do Éden. Imagina como foi para Adão. No livro Os Escolhidos, ou Patriarcas e Profetas, diz que quando Adão e Eva viram uma folha, a primeira folha cair, eles choraram, a tristeza deles foi tamanha quanto nós temos para um querido nosso que morre. Agora você imagina eles tendo que matar o primeiro cordeiro, que simbolizava o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E a roupa, ela diz muito. A roupa, ela aquece, ela nos veste. Ela diz quem nós somos. Ela sempre é um lembrete para mim e para quem está olhando ao redor. Imagina Adão e Eva, mesmo fora do jardim, sempre olhando aquela roupa, sentindo o cheiro daquela roupa. Eles disseram, era para eu ter morrido. Mas Deus revelou o plano da salvação, alguém morreu no meu lugar. Em símbolo, um cordeiro. Mas no futuro, o Cristo. E num contexto onde tudo era morte, não tinha nenhuma esperança, Adão fica tão feliz que a maldição não caiu sobre ele, a maldição caiu sobre a terra, porque a terra vai ser destruída. A maldição caiu sobre a serpente e sobre Satanás, porque ele vai ser destruído. Mas não caiu sobre Adão, não caiu sobre Eva. Por mais que a vida seria muito mais difícil, isso nos ajudaria a entender que esse não é o nosso lar. E num momento onde não tinha esperança nenhuma, onde parecia que a morte ia ser certa, e Deus apresenta o plano da salvação, Adão olha para a esposa dele, que não tinha nome, era mulher, não tinha outra. E o nome é algo muito importante na Bíblia. E no capítulo 3, verso 20, diz assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva é um nome tão pequeno, mas que tem um grande significado. Mãe de todos os seres viventes. Resumindo, Eva significa vida. No contexto de morte, onde não haveria esperança nenhuma, onde consequência de pecar seria a morte, e não qualquer morte, a morte eterna, a destruição total. Adão fica tão feliz e grato a Deus que ele olha para Eva e diz o seguinte, que não era Eva antes. Diz, olha, você vai se chamar Eva. Eu te dou esse nome. E olha que até cola romântico, né? Imagina a vida, né? Chamando a esposa dele basicamente de vida. Ou seja, nós deveríamos morrer agora.
Mas Deus nos mostrou o plano da salvação. O Messias vai vir. E é de você que vai nascer. Quem sabe nessa noite você chegou cheirando morte, sem esperança. Poxa, mais uma vez eu caí na tentação. Olhe para trás. Veja a esperança que os nossos primeiros pais tiveram. Redenção, esperança. Deus quer que você saia daqui. E ao desligar também o seu celular, o seu computador, e ao terminar esse sermão, Deus quer que você saia com um cheiro de vida. Como Eva. Se eu estava condenado, quando eu encontro Cristo, eu saio com um cheiro de vida. Eu que merecia a morte, Ele tomou em meu lugar. E diante disso, eu quero ver uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na minha vida, também fará. A Kenny vai estar cantando uma música que fala sobre a queda do homem. E que enquanto ela estiver cantando, que você reflita. Quais são as tentações que você passa? Nós não podemos impedir que os pássaros passem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Nós só conseguimos ser vitoriosos no poder de Cristo. Enquanto ela canta, olha a Deus, coloca mais uma vez a sua vida nas mãos dele. Diga as suas lutas, diga: Senhor, quero ser um cheiro de vida para as pessoas que estiverem ao meu redor. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O cordeiro aqueceria toda noite fria,
para trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida para salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Se nós temos a criação no começo, lá em Apocalipse, você tem a destruição dessa criação. As últimas pragas que caem, elas destroem o planeta. Mas a esperança é que se nos 2 primeiros capítulos da Bíblia você encontra o Éden, no final da Bíblia, nos 2 últimos, nós encontramos o novo Éden. Não são somente 2 capítulos, mas vão ser capítulos eternos que eu e você iremos viver, graças ao sacrifício de Cristo. Se essa é a sua gratidão, se você quer também contar para as outras pessoas esse plano maravilhoso de salvação, convido você a se colocar em pé e me acompanhar nessa oração. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou perfeitos nesse mundo onde tudo era muito bom. Felizmente caímos e colhemos as consequências, temos a nossa natureza depravada. Sozinhos não conseguimos, mas o Senhor quer muito nos ajudar. O Senhor, antes de tudo, morreu por nós. Não nos perguntou se queríamos, mas nos mostrou grande amor. Nós queremos entender que nós não somos desse mundo, mas que o Senhor vai nos livrar desse mundo. De que as tentações podem vir, mas que o Senhor nos livra. E que se cairmos, podemos ter a certeza de que poderemos receber o Teu perdão. E que esse plano da salvação venha a ser o maior motivo da nossa alegria, daquilo que cantamos, daquilo que pensamos, que vamos a testemunhar, levar também essa mensagem de grande amor para as outras pessoas, onde quer que elas estejam. No santo nome de Jesus, amém.